Bem-vindos ao painel da segunda conferência Ecoseguros, onde vamos tratar a redução do Protection Gap como eixo de crescimento. Protection Gap, ou lacuna de proteção, é a diferença entre os capitais que estariam seguráveis e os realmente seguros. Ou seja, quando existe um acidente, só parcialmente o prejuízo está coberto, porque o restante não estava previsto como cobertura, não estava incluído na cobertura. Esta situação é uma vulnerabilidade da sociedade portuguesa. Vi um estudo há pouco tempo do European Environment Agency que dizia que só 9% dos prejuízos em Portugal, resultantes de catástrofes naturais dos últimos 20 anos, estavam no seguro. Ou seja, 91% foram prejuízos assumidos pelos próprios, ou pelo Estado, ou por alguém, que não as companhias de seguros. Este gap é preocupante, até do ponto de vista, o supervisor está a chamar a atenção para isso, porque tentar colmatar essa diferença, porque pode ter repercussões económicas e sociais graves, e daí eu ter convidado 3 ilustres convidados para podermos debater esta situação. E então falo de Nuno Arruda, que é Executive Board Member e Head of Sales and Client Management da Willis Towers Watson, Mário Vinhas, que é Chief Operations Officer da EMDS, e Rui Machado, que é Diretor Técnico da seguradora Caravela. Muito obrigado pela vossa presença e começaria já por Nuno Arruda, por lhe perguntar quais são os ramos em que há um protection gap e onde é mais fácil ou mais urgente atuar. Francisco, mais bom dia, obrigado pelo convite e cumprimentar os meus colegas de painel. Eu acho que essa questão não se responde de uma forma linear, porque mais do que ramos temos riscos que convém proteger. E falava há pouco desse estudo, e esse estudo tem alguns aspectos que vale a pena refletir. Por exemplo, inclui temas como sejam as secas, como sejam as ondas de calor, que são dificilmente, atualmente, garantidos no âmbito da pólice de seguro. Por outro lado, exclui o incêndio e o tremor-terra, felizmente não temos nenhum recentemente, mas há que pensar bem nos dados que temos e que analisamos para tomar decisões e para ver caminhos. Agora, eu diria que, de facto, os ramos ou as áreas onde existem maiores fragilidades serão seguramente aqueles dos novos riscos que estão a aparecer. As alterações climáticas serão uma das questões e depois, claro, eu estou-me a focar se calhar muito no contexto empresarial, naquele onde nos movemos, mas sob o ponto de vista dos riscos individuais e das pessoas, aí sim, fruto também ainda de alguma iliteracia financeira que também abrange os seguros, a verdade é que verificamos que há matéria segurável que não está segura em patrimónios, em responsabilidades, em vida. E acho que nos cabe a todos nós, enquanto atores deste mercado, tentar mudar isso, mas não é fácil e não é só uma questão de Portugal. A Alemanha, por exemplo, estas últimas cheias, mais de metade, mais de 50% dessas cheias não foram indenizáveis. Portanto, não é uma questão exclusivamente de Portugal. Eu acho que é uma questão cultural que a nós nos afeta particularmente, desde logo que temos uma economia mais frágil. Obrigado. Mário Vinhas, além da experiência portuguesa, também a EMDS tem uma experiência internacional bastante forte. Mas em relação à realidade portuguesa, sente que há alguma fragilidade maior ou alguma oportunidade que se devia ser mais explorada para tentar reduzir este problema? Muito bem, muito bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com estes ilustres colegas. Bom, a questão do Protection Gap é uma questão que não é nova e tem que ter outras soluções para além daquelas que nós conhecemos. Pegando naquele dado estatístico que começou por referir, nós em Portugal, há muita gente que defende isso há muito tempo e há até algum trabalho já feito sobre essa matéria, defende a necessidade da construção de uma pool que tem que resultar de um trabalho entre o setor segurador, os reguladores, todas as entidades que estão envolvidas neste ecossistema, com o patrocínio e talvez a liderança
dos reguladores e do Estado, porque, de facto, o que está em causa é muito sensível e muito material, e nós temos um risco sísmico, por exemplo, muitíssimo elevado, e a solução tem que passar, na minha opinião, pela construção de uma pool, como existe noutros países, temos o caso de Espanha, de França. Eu acho que vai ter que passar por aí, porque senão vamos continuar mais uma série de anos muito dependentes de alguns fatores que já foram ditos aqui. É obrigatório fazer um determinado seguro? Faz. Se não é obrigatório, a experiência que existe já ninguém se lembra, não é? Porque, felizmente, não tem havido sismos e outras coisas, estão a aparecer outros problemas que são consequência da transformação do clima, mas a verdade é que não sentimos ainda coisas realmente pesadas e que põem em causa a sustentabilidade até de muita gente e do próprio país. E por isso vamos continuando a gerir isto assim. Tem que se encontrar uma solução que seja confortável e que seja de facto um pilar que nos conforte enquanto país no caso de haver uma catástrofe. Esta questão do Protection Gap, de um modo geral, é uma oportunidade, claro que sim, porque nós em Portugal, apesar de estarmos bastante melhores, continuamos a ter questões, muitas delas até culturais, não é? Nós temos ainda muita gente, e eu sou surpreendido com isso praticamente todos os meses, pessoas que até são muito informadas e sabem bem as soluções que existem, etc., mas que por alguma razão não valorizam a necessidade de terem níveis de proteção superiores. Também é um desafio, porque o mercado também está a ficar um pouco mais limitado, como o Nuno também disse, deu alguns exemplos. Há novos produtos, há novas soluções, mas também há algumas limitações no que diz respeito à transferência de alguns riscos. E podemos falar disso depois mais à frente, mas por isso eu vejo isto como uma oportunidade e também como um desafio pela forma como o mercado está a ficar relativamente a certos aspectos da nossa atividade. Agora, devia haver uma liderança, uma solução que permitisse construir uma base que nos confortasse. Muito obrigado. Machado, o Rui é o segurador aqui neste painel, convém ter sempre... Queria aproveitar também para agradecer o convite que foi feito à Caravela Seguros, que represento, e dizer também que é com muito gosto que estou aqui presente com estes ilustres colegas. Eu acrescentava aqui ao que já foi dito a área dos patrimoniais e das responsabilidades. Portanto, por exemplo, a transformação digital veio exponenciar o risco cibernético. Portanto, o risco cibernético ainda representa, ao nível da transferência do risco para as seguradoras, 1 por 1000 dos prémios globais. E no caso particular de Portugal, o caso dos fenómenos sísmicos, que é emergente de termos uma solução. Existem cerca de 6 milhões de habitações, apenas 50% estão cobertas por riscos de incêndio e multirriscos, mas apenas os 15% é que tem seguro, cobertura, neste caso, cobertura de fenómenos sísmicos. Neste ponto, e para colmatar este gap, a APS, que representa as seguradoras, já propôs ao Governo a criação de um fundo sísmico, no valor de 8 mil milhões de euros. Ainda não temos resposta. E, pronto, a ideia era formar este fundo com o financiamento, e aí teríamos que tornar obrigatória, digamos assim, a cobertura dos fenómenos sísmicos, e estou a falar aqui no caso das habitações, por exemplo. Aqui mais na área do retalho, das pessoas a nível individual. Penso que são estas duas áreas mais emergentes, digamos assim. Se posso acrescentar aqui um ponto, Francisco, que esta questão é pertinente. A maior parte das pessoas não tem consciência que no seu seguro de habitação, e quando contrata os fenómenos sísmicos, então estou seguro. Mas 5%, quase sempre, é autosseguro. Ou seja, as famílias têm noção deste gap, daquilo que é a sua retenção de risco. Aquela conversa que nós temos com as empresas, com os nossos clientes, sobre as franquias, sobre a retenção de risco, é uma conversa que as famílias também precisam de ter. E precisam de perceber que existe uma retenção forte de risco. E se calhar a única forma, porque de facto o mercado segurador normalmente
não dá possibilidades às próprias seguradoras em Portugal de terem outro tipo de franquias, outro tipo de produtos, ou se resolve de facto de forma política e há uma consciência coletiva para isto, ou então, em caso de uma grande catástrofe em Portugal, vamos ter de facto um impacto financeiro muito grande para todas as famílias, que se calhar não estão à espera. E em relação aos obrigatórios, a coisa que eu tenho notado é que, de facto, os seguros obrigatórios têm um peso muito grande na produção em Portugal. Não é? Seguros de acidentes de trabalho, alguma responsabilidade civil, valor menor, mas ainda assim há 106 seguros obrigatórios de responsabilidade civil, segundo sei. O seguro automóvel, como é evidente, pelo menos a componente de responsabilidade civil. E no caso da habitação, podíamos falar em multirriscos ou incêndios, aqueles que são obrigatórios, quase obrigatórios por causa dos empréstimos bancários e também na parte da gestão de condomínios, penso que também tem que existir algum seguro. A obrigatoriedade ou o aumento, um novo ramo tornar-se obrigatório ou estender a obrigatoriedade a outros riscos, acha que é um caminho necessário? É uma opinião muito pessoal. Eu sou um bocadinho contra as obrigações. Pois estamos a pôr o Estado dirigista. Exatamente. Eu acho que, sob a vista das responsabilidades, ou seja, daquilo que pode afetar terceiros, eu acho que é inevitável e acho que é importante. E é importante não só que haja essa obrigação, como que se faça cumprir essa obrigação. Nós temos uma série de obrigações de transferências de responsabilidades, vamos falar da poluição, do que for, mas depois os próprios organismos que devem controlar não têm capacidade para o fazer. Esse é desde logo um problema. Relativamente ao resto, eu acho que tem que passar da responsabilização própria. Mas, uma vez mais, e volto a tocar neste tema da literacia, infelizmente os seguros ainda têm hoje uma conotação negativa. E há que, na minha ótica, trabalhar para mudar isso. Há que quase fazer comunicação positiva sobre a matéria. Há que trabalhar até nas universidades sobre a matéria. Pouco se fala sobre esse tema. Não acho que a solução seja obrigar as pessoas a fazerem seguros por tudo e por nada. As responsabilidades, sim, aquilo que tem a ver com os seus próprios riscos. Tenho algumas dúvidas, mas isso é uma reserva mais pessoal, se calhar ideológica e se calhar ingênua também, da minha parte. Mário Vinhas falou há um bocado de dificuldades de transferir riscos para companhias de seguros. Ou seja, deu-me a entender que, existindo do lado da corretagem vontade de cobrir os gaps, nem sempre tem receptividade na parte da... Não, particularmente no momento que estamos a viver hoje, estamos claramente, aliás foi falado já na parte do patrimonial e das responsabilidades, estamos num período de hard market, digamos assim, ou seja, o custo de seguro aumentou e continua a aumentar, fruto, aliás é o risco mais temido por toda a gente neste momento são as alterações climáticas, está mais do que identificado, e fruto de muita coisa que tem estado a acontecer, ainda outro dia estive a ver, mesmo aquele movimento que há de pessoas cada vez mais que vão do interior para as cidades, aumenta a massa segurável, a exposição em determinado tipo de locais, tudo isso tem impacto na forma como as seguradoras e os resseguradores veem os riscos, e por isso, neste momento, com as exigências de capital, com os grandes sinistros que temos visto, julgo que no mercado internacional, neste momento, o rácio combinado anda à volta dos 99, muitos por cento, significa que ninguém está a ganhar dinheiro, não é? Está tudo à pele, não é? É o que isto significa. Está tudo muito receoso. O que é que os operadores estão a fazer? Estão a selecionar risco, estão a ajustar o seu apetite de risco e estão a tentar fugir de alguns riscos, o que significa que as soluções para alguns riscos mais difíceis, mais desafiantes, são em menor quantidade e também estão a reduzir algumas capacidades em alguns riscos e a forçar um pouco o aumento de franquias, etc. O que é que isto significa? Significa que cada vez mais nós temos que trabalhar todos em conjunto, os seguradores, os corretores, os clientes, e olhar para a gestão de risco como uma coisa
cada vez mais crítica, cada vez mais importante. É uma bandeira que eu uso muito, a questão da gestão de risco, porque é aí que tudo começa, de facto. E enquanto nós não percebermos que temos que trabalhar todos em conjunto para melhorar primeiro os riscos e criar condições para que eles, sendo melhores, depois aos olhos do mercado, possam ter outro tipo de aceitação e outro tipo de pricing, nós não vamos chegar muito mais longe do que o ponto em que estamos e vamos continuar a viver algumas dificuldades. A função de um gestor nas organizações não é prevenir riscos, é criar condições para conseguir correr esses riscos em segurança. Porque os riscos não se eliminam, os riscos são identificados e têm que ser geridos. E alguns mitigam-se e outros continuam. E há riscos inerentes às atividades económicas e aos próprios negócios que não vão desaparecer. Portanto, os gestores têm que saber viver com isto e tornar as suas empresas e as suas realidades mais seguras e saber gerir e viver e mitigar esses riscos. Esse é que é o desafio. Por isso, há aqui trabalho para fazer, acho que está melhor. A questão da literacia de risco, de planeamento financeiro, e mais uma vez vamos olhar também para os individuais, porque se de um lado há dificuldades na colocação de alguns riscos, o mercado também está a consolidar, também há menos seguradoras, aquilo que estamos a verificar no nosso mercado, embora nós tenhamos também acesso ao mercado internacional e trabalhamos muito com todos os players internacionais, mas também a nível dos individuais, a pandemia veio, ficou muito mais exposta à falta dos níveis de proteção adequados. O seguro de saúde tem crescido bem, também fruto desse sentimento de necessidade de aumentar os níveis de proteção, mas continuamos a ver muita gente, muito trabalhador independente, muito freelancer, que vive do seu trabalho e daquilo que é as suas competências intelectuais e que se um dia fica privado de trabalhar, muitos que eu conheço não estão devidamente protegidos. E continua a haver aqui uma certa dificuldade em entender o que é preciso fazer e que é necessário investir nos níveis de proteção. Há aquela máxima que é, nós temos que planear e tomar as medidas para evitar os problemas enquanto estamos bem. Isto é válido para as empresas e para as pessoas. Para quando estivermos menos bem, e esse dia chega sempre, a ciclos, não é? Nem que seja o ciclo da vida, nós temos que estar preparados para isso, porque depois quando chegarmos lá já é o desenrasca, que é um bocadinho uma qualidade e um problema às vezes também que nós temos. Por isso, esta questão da planificação, trabalhar em conjunto com todos os operadores, eu até defendo que se devia começar a ensinar a gestão de risco e a promover a gestão de risco na escola secundária. Não faz mal nenhum. Nós gerimos riscos todos os dias na nossa vida e na nossa vida profissional. Portanto, esta awareness, esta consciência, tomada de consciência da importância do que tudo isto significa, é um investimento bom para que as pessoas depois, mais tarde, quando forem decisores, quando forem trabalhadores independentes, percebam o que é que tudo isto significa e como é que têm de preparar a sua vida e as suas empresas. E depois já não vou para o tema da sustentabilidade, que dá mais meia hora de conversa, não é? Que está tudo em cima da mesa, tudo tem que ser sustentável. Ok, então vamos olhar para a gestão de risco e para os seguros como um fator importantíssimo de conseguirmos garantir a sustentabilidade das empresas e da nossa vida, não é? E aí arranjávamos mais uma lista de supermercado de argumentos para pôr esta gente toda a discutir estes temas. Obrigado. Rui Machado, a Caravela tem uma característica, tem crescido de 20% a 30% ao ano, e no mercado tem crescido 5%. Do conjunto não vida tem crescido 5%, a Caravela não foi um ano, foi já vários. Isso quer dizer que andam à procura exatamente dos gaps de proteção, ou é apenas uma guerra de mercado normal? Não, tem a ver com a estratégia comercial, a estratégia da empresa da Caravela, que está associada a parcerias com forte relação dos nossos distribuidores, e depois estamos a trabalhar a tentar trabalhar melhor do que os nossos concorrentes. Basicamente é isto.
eu queria também aqui, se não se importa, voltar um certeza. bocadinho atrás e a este tema que às vezes, do lado das seguradoras, nós temos alguma dificuldade. E veja-se o caso dos riscos cibernéticos, que é o risco agora que está, um risco exponencial. Entramos num ciclo vicioso. As seguradoras não têm dados em massa para analisar e calcular as perdas potenciais. A grande parte dos eventos ocorridos não são divulgados, não é obrigatório divulgar os eventos cibernéticos. A insuficiência de dados mina a confiança das seguradoras e dos resseguradores e causa dificuldade em tarifar os riscos. A oferta que as seguradoras disponibilizam é modesta e limitada ao nível das coberturas. Os clientes também desconfiam do produto e não havendo vendas, não há dados em massa para se analisar. E estamos aqui num círculo vicioso e que eu julgo que neste momento ainda não há uma oferta do lado das seguradoras capaz de dar uma resposta cabal a esse gap que existe na proteção dos riscos cibernéticos, que é o que, além das alterações climáticas, é o risco que está no top 2 de alguns estudos que foram feitos por agências internacionais. Penso que aqui também, voltando, mas penso que o risco cibernético é o risco com maior potencial de crescimento. Então, isso é um problema que a Willys não tem, que é falta de informação, mas tem informação de todo o mundo, não é? Sim, é verdade. E de resto, nós como organização... Pouco que há, mas ainda tem alguma massa Sim, crítica. e nós como organização, de resto, também trabalhamos muito com as próprias companhias de seguros, a criar modelos matemáticos para as companhias de seguros, modelos de pricing para o mercado segurador, e de facto, o valor acrescentado que hoje em dia um corretor pode trazer não se esgota, não se pode esgotar na transação. Primeiro temos, como o Mário dizia muito bem, com um mercado cada vez mais limitado, mais pequeno. Portanto, o valor acrescentado que um corretor tem que trazer é precisamente no apoio à gestão de risco, apoiar os clientes a tomarem decisões informadas. E só se consegue com Big Data, com dados, e trabalhar esses dados de forma eficiente e dos quais seja possível extrapolar conclusões, previsões, para poder atuar sobre elas. É um desafio, a questão cyber, obviamente, é um desafio, mas há uma série de riscos emergentes que vamos ter todos que enfrentar. E os riscos climáticos, a questão do ESG, que o Mário também referia, que também é muito importante, porque tem a ver com sustentabilidade, com alterações de riscos climáticos. O próprio conceito de risco segurável, se calhar, vai ter que mudar um pouco. Até agora, um risco segurável era que fosse súbito e acidental, imprevisível. Uma onda de calor não é súbita, não acontece, prolonga-se no tempo. Como é que vamos considerar e medir e transferir este risco? E por isso começamos a ver outro tipo de soluções. As soluções paramétricas, por exemplo, estão mais associadas a índices, mais do que a um acontecimento súbito e imprevisto. Mas uma vez mais, e sem dúvida, que a gestão de dados, a criação de modelos matemáticos preditivos é cada vez mais uma ferramenta essencial para que seja possível transferir estes riscos. Porque o mercado é limitado, a capacidade é limitada, a rentabilidade financeira, as taxas de juros como estão, torna-se difícil atrair o mercado segurador, efetivamente, para determinadas soluções, se não o conseguirmos também apoiar com dados e se não conseguirmos demonstrar a necessidade desta peça na engrenagem económica. Portanto, ninguém pode trabalhar sozinho, ninguém vai conseguir enfrentar esta panóplia de riscos emergentes sozinho. E em conjunto vamos todos ter que encontrar soluções. Mário, falou-se nos seguros paramétricos. Já o ano passado, né, por esta altura, o Mário já tinha se referido a isso e tentar também explicar às pessoas menos atentas, os seguros paramétricos, no fundo, dependem, dando um exemplo, fazendo um seguro agrícola paramétrico, pode resultar numa indemnização se a temperatura baixar abaixo de qualquer valor pré-estabelecido, em que há imediatamente uma indemnização, não há peritagem, há um pagamento rápido
digamos assim, não sendo a solução global para um problema, para um risco, pode dar uma grande ajuda em situações de empresas e agricultura. Esse caminho, ou seja, a facilitação deste processo pode reduzir o gap de proteção? O seguro paramétrico é um excelente exemplo daquilo que o setor começou a poder fazer mais com os dados, a partir do momento em que tem mais dados. Porque o seguro paramétrico funciona assim, como descreveu, porque há dados estatísticos, há uma leitura que é feita, enfim, normalmente é até através de satélite, que vai buscar o histórico, por exemplo, pode definir parâmetros relativamente a um golpe de calor, ou geada, ou uma coisa qualquer, em função da cultura, para uma determinada parcela de terreno, e o satélite dá-lhe os dados todos do que aconteceu nos últimos 10, 15 ou 20 anos. Há dados estatísticos até publicados, até são públicos e pode-se consultar, não sei se é no INE ou O IPMA? No IPMA, sim, mas depois há dados também no Ministério da Agricultura relativamente ao que aconteceu em algumas... Que são dados certificados, não é? É certificação. E isso já acontece, não é? Compara com o quê? Com um seguro de colheita, que falando até com amigos meus que são agricultores profissionais, não é? Aliás, eu julgo que só 30% dos agricultores é que têm seguro de colheita, até acho que é qualquer coisa disso, daí para baixo, seguramente. Porque não serve a solução. Nós, enfim, na MDS aqui em Portugal, já falamos de seguros paramétricos há muito tempo. O que é que nós notamos? Há interesse, há dados e há até parceiros tecnológicos com quem se consegue trabalhar que dão muita confiança aos subscritores e às seguradoras para apostarem nisto, porque havendo dados, objetivamente, pode liquidar o sinistro, é factual, consegue perceber o que é que se passou naquele momento, naquele dia. Não tem que ter peritagem, não tem que ter nada. Ativa o seguro, com ou sem danos, com ou sem perda, tem a ativação do seguro se aquele facto ocorrer. É um seguro que não tem o preço do seguro de colheita, até porque o seguro de colheita é subsidiado, como sabemos, pelo Estado. Ou seja, para que isto possa ser uma solução competitiva, viável, ou mais competitiva e mais viável, porque ela é viável, já existe, já vendemos estas soluções no mercado, mas para ter uma adesão e para ser uma solução para proteger melhor o setor e ter os agricultores objetivamente mais protegidos, é preciso conversar com os vários institutos. Temos a questão das cooperativas, temos uma série de trabalho para fazer no mercado, com uma conjugação de esforços e fatores que poderia resultar na construção de uma solução que poderia ser uma alternativa para massificar. Porque depois o seguro tem que ter massa crítica e tem que ter mutualidade, não é? Porque senão depois tem problemas de antisseleção e essas coisas todas. E depois nunca passa de nicho, nunca passa de uma coisa que tem muito interesse, toda a gente gosta e poucos compram. O cyber, o problema do silent cyber, que é assim que se designa isto que o Rui estava a dizer, que a malta está a subscrever, mas na verdade não está a ver a realidade, porque a realidade não é conhecida. E o risco é exponencial, cada vez é maior. Em todos estes seguros, os paramétricos, os cybers, estas coisas todas, e sobretudo aquilo que são soluções que são desenhadas para novos riscos, há primeiro uma experiência, um capital de conhecimento e de experiência que tem que ser adquirindo ao longo do tempo, mas também tem que haver uma adesão interessante do mercado. Isto tem que ganhar volume, porque senão a exploração disto vai ser complicado. Por outro lado, a própria competitividade pode aumentar se houver maior adesão, porque também há mais diluição, permite trabalhar as coisas de outra maneira. Aliás, falando também na questão da tecnologia, uma coisa que ajuda muito o setor, e está a ajudar já, é a tecnologia como fator de melhorar a experiência do cliente. Isto é válido para empresas e para individuais. Isto está a ganhar velocidade, finalmente. A tecnologia pode nos ajudar a sermos mais eficientes, e nós temos feito no nosso grupo já há muitos anos muito investimento em tecnologia, tanto para desenvolvimento de negócio como para melhoria do funcionamento da máquina. Esta tecnologia pode e deve ser usada para simplificar a nossa relação com os clientes e com o mercado e tornar assim mais fácil a subscrição e o acesso aos seguros, descomplicar isto.
Para mim só há dois tipos de seguros, simples e complexos. É assim que isto cada vez mais vai ser assim. Os simples podem ser cada vez mais automatizados, porque é mais fácil a avaliação do risco. Alguns até nem necessitam de grande avaliação prévia do risco. Portanto, temos que encontrar mecanismos e aí vamos ter as pessoas a querer fazer. Porque é que as pessoas fazem compras online e fazem aquisição de produtos, mesmo com aconselhamento noutras atividades? Aqui também vão acabar por fazer. Temos é que tornar a experiência mais interessante e com a tecnologia isso vai ser possível. Porque o consumidor é o que quer. Depois, na parte dos seguros mais complexos, tanto em empresas como individuais, é o nosso lado consultor que tem que funcionar melhor e utilizar os dados, como o Nuno estava a dizer, para prever, para antecipar, para ajudar a construir as melhores soluções que um dia vão poder ser as ajustadas, com os preços também ajustados, para suprir um problema quando ele acontecer. E aí é muito o nosso lado mais de consultoria técnica, de gestão de risco, de avaliação dos riscos, das medidas, dos impactos, o acompanhamento, etc. E depois com este processo, aí sim podemos acompanhar os clientes a vida toda, não é? Obrigado. Rui Machado, aqui uma pergunta para terminarmos bastante sucinta. Como é que esta redução do gap pode ser feita através dos capitais seguros? Ou seja, nesta altura a massa segurável já está atingida e os capitais são inferiores ao que deviam ser? Ou ainda falta de facto consciencializar muita gente para essa necessidade, como foi chamada a atenção, pessoas até bem informadas que não estão seguradas, que até conhecem o risco, até sabem que mas se calhar pensam que a companhia de seguros não estará interessada no risco deles. Há uma desinformação ou é, pura e simplesmente, pessoas que têm interesse nesse seguro, que até o têm, mas têm por capitais simbólicos, não é? Depois, quando acontece o sinistro, como todos sabemos, aquilo há uma proporção e as pessoas acabam por ficar bastante desapontadas. Estavam seguradas, mas afinal o valor da indemnização é muito inferior. O que é que acha que é o potencial? Aumentar capitais ou sensibilizar pessoas que não estão seguras ainda em riscos que podem ser facilmente segurados? Eu acho que a chave é trabalhar nas duas vertentes. É dentro da carteira dos nossos clientes, tentar diagnosticar as faltas de proteção, protection gap de cada cliente individual, e ao mesmo tempo aumentar o número de clientes, os nossos segurados. Pronto, temos que ter presente que do lado da procura existem alguns obstáculos, digamos assim. Portanto, a acessibilidade do preço do produto, a qualidade do produto, a falta de interesse, normalmente, para os seguros, que é um produto que se vende e a resposta, o efeito dessa compra pode nunca chegar. E acho que do lado da oferta podemos trabalhar e desenvolver dois pilares, que também já foram aqui falados, que é, em primeiro lugar, um pilar de custo de aquisição. Acho que temos que trabalhar aí o custo de aquisição, que eu acho que continua elevado. E estamos a falar no seguro mais direcionado para o retalho. Portanto, temos que melhorar o custo de aquisição. Por exemplo, no ramo não vida, o custo, cerca de 30% do prémio é gasto em custos administrativos das seguradoras e nos custos de distribuição. Portanto, esse é um pilar que eu acho que deve ser trabalhado para ter uma oferta mais acessível, que chegue a mais clientes. O segundo pilar, eu diria que foi o que já foi falado, é a implementação de processos digitais. Portanto, sermos mais criativos, disponibilizarmos produtos microseguros, produtos on demand, associar produtos seguros
a outros serviços, como por acaso até saiu hoje uma notícia na ECO sobre um produto desse género. Portanto, é esse o caminho, é simplificar o processo, simplificar o processo de subscrição, a gestão da própria apólice, o cliente poder aceder às apólices, que isso já tem sim, vindo a ser feito, temos que aprofundar o trabalho que uma grande parte das seguradoras já o estão a fazer. Penso que o caminho é trabalhar nas duas vertentes e penso que vamos conseguir chegar a mais clientes e, ao mesmo tempo, aumentar os capitais em risco, os capitais seguros em risco. Obrigado. Discordo. Permita-me misturar os custos de distribuição com os custos de gestão. Não vale a pena insistir nisso, porque são coisas distintas. Eu acho é que, e voltando à parte da tecnologia, os automatismos de alguns processos administrativos, para além de baixar os custos administrativos, vão nos dar mais tempo para fazer a venda consultiva. Que aí sim é a venda que vai acrescentar valor e que acrescenta valor, que é o que fazemos, para informar o cliente e para fazer uma venda cada vez mais qualificada. Se vamos começar a discutir os custos de distribuição misturados com todo o resto, vamos começar a descascar e a retirar músculo, porque, na verdade, a distribuição, apesar dos automatismos, a distribuição tem, como sabemos nos seguros, tem um fator de confiança. O aspecto relacional é extremamente importante. E a confiança, isso faz falando com as pessoas, investindo tempo a conhecer o perfil de risco das pessoas, das organizações, etc. Por isso, já trabalhei muitos anos do lado das seguradoras, hoje estou na distribuição e já quando estava no outro lado, vamos separar as coisas, até porque cada companhia e cada empresa tem os seus custos de gestão. O custo médio de sinistros, o custo de gestão, porque varia de seguradora para seguradora. Há quem faça mais com menos e há quem faça menos com mais, na verdade. E por isso, acho que com a tecnologia podemos otimizar, como o Nuno dizia, otimizar, prever, ajustar, otimizar, ter o preço cada vez mais ajustado àquele perfil de risco. Os dados vão nos permitir isso a todos e é isso que faz sentido, ter esse ajustamento. Acho que a parte administrativa, as seguradoras e nós, os distribuidores, os mediadores, todas as entidades envolvidas, é uma atividade que tem tido muito papel ao longo dos anos. Felizmente, estamos a encontrar também tecnologia, soluções para começar a desmaterializar, que é aí que está. Ou seja, nós já devíamos ter processos completamente desmaterializados, desde a assinatura digital, a forma como nós transferimos informação entre nós e as seguradoras e os clientes. Isto já devia estar tudo automatizado muito mais e gerir já com muito menos papel. E eu acho que é aí que há os grandes ganhos para fazer. E depois, com mais tempo, com menos rolo compressor dessa parte administrativa e pesada dessa componente toda, termos cada vez mais tempo para acompanhar o cliente, para desenvolver soluções, para criar novas linhas, novos produtos, desenvolver novas competências. Eu acho que é por aí. Com certeza, Rui. Só agora que toquei num ponto que se calhar não fui bem interpretado. Eu não estou a falar dos riscos complexos. Naturalmente aí que o caminho, não tenho dúvidas nenhumas, que é pela via da distribuição profissional. Portanto, o aconselhamento é fundamental, a proximidade, o esclarecimento. No negócio de retalho, nos microseguros e assim, eu acho que a solução são as plataformas digitais, B2C, uma companhia diretamente com o cliente, plataformas B2B2C que envolvam os nossos parceiros, e aí não tenho dúvidas nenhumas que a seguradora vai ter o seu proveito, o distribuidor vai ter o seu proveito e o cliente o seu proveito, mas um proveito mais reduzido, tem que reduzir, mas todos vão ganhar. Todos vão ganhar porque o volume de negócio vai ser muito maior, portanto vamos ganhar ao nível do volume de negócio. E as seguradoras, eu falei também das seguradoras, dos custos das seguradoras. Portanto, aí as seguradoras têm que também diminuir os seus custos. E é com estes processos e estas plataformas
mais automatizadas e mais friendly para o cliente, que atraiam mais o cliente, que vai captar muito mais negócio para a área seguradora. Muito obrigado. Quero agradecer. Continuamos na tal altura. Pois é isso Concordamos em discordar. Exatamente. Há aqui eu penso que essa relação essa discussão, digamos assim, entre seguradoras e grandes distribuidores já vem de há séculos, não é? E não vai acabar aqui hoje. E quero agradecer muito ao Nuno Arruda, Mário Vinhas e ao Rui Machado a presença. Foi um prazer. Ficámos bastante mais esclarecidos sobre a questão do protection gap e o caminho que é ou não é. Já ficámos também a saber exatamente quais são os setores mais vulneráveis e por onde se tem que começar. E penso que para a nossa audiência foi francamente esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer.